Hoje nós vamos falar nessa proposta de relacionamento e discipulado com Deus e com o próximo. Nós vamos falar sobre a mente que transforma, uma mentalidade transformadora. Nós, quando começamos a andar com Jesus, exigiu de nós uma transformação, exigiu de nós uma forma de pensar como a forma de Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento, tende em vós a mesma mente, tende em vós o pensamento como foi o de Cristo. A proposta de Paulo lá aos Romanos, capítulo 12, não sermos imitadores do mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, metanoia, transformação. E Jesus fez muito isso. Jesus teve uma mente, até por ser Deus, mas Jesus tinha uma mente privilegiada. Jesus conseguia identificar como era a mentalidade, o estilo de vida, a condição da pessoa que ele se aproximava. Então, eu tenho certeza que esse texto vai nos ajudar muito a pensar sobre uma mente que transforma, uma mentalidade transformadora para o relacionamento e para o discipulado cristão. Diz assim João capítulo 3, um texto que nós conhecemos, que é o diálogo de Jesus, quando é visitado por Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus então respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma mente transformadora, uma mente que transforma. Nicodemos foi ao encontro de Jesus. E eu já gostaria de destacar com você e pensar com você: Nicodemos foi procurar Jesus em que momento do dia? De noite. Curioso isso. Curioso que João dá destaque a isso. João vai falar que Nicodemos, um homem instruído, um homem sábio, um homem que tinha uma certa posição entre os judeus, ele foi procurar Jesus à noite. Nós sabemos o que de Nicodemos? Sabemos que Nicodemos era um homem rico, um homem que era um homem diferente das pessoas comuns daquele tempo, daquela região, daquela localidade. Ele era rico. O texto vai dizer que ele era religioso, ele era um homem importante, ele era um homem influente. Você já parou para pensar que as pessoas ricas, as pessoas poderosas, as pessoas influentes, e essas pessoas sendo ainda religiosas, elas têm um estilo de vida diferente? Você já parou para pensar que nem todo mundo pensa como você pensa? Você já parou para pensar que as pessoas que estão até mesmo à nossa volta, que parecem ter uma realidade muito próxima à nossa, elas são diferentes da gente? Você pode ter até o mesmo nome do seu cônjuge, mas ainda assim vocês pensam diferente. Tem um time diferente,
tem uma família diferente, uma criação diferente, uma ideia de vida diferente, um projeto de vida diferente, um sonho diferente, uma forma diferente de entrar na presença de Deus. Nós somos pessoas diferentes. E Nicodemos era um religioso diferente. Ele já para procurar Jesus à noite. Eu procuro o texto bíblico, rodo daqui, rodo para ali, e a gente não consegue identificar um destaque para alguém que procurou Jesus à noite. Jesus encontrou com a mulher lá no poço de Jacó meio-dia. Jesus encontrou com pessoas saindo de uma margem do rio para o outro, saindo de uma cidade para outra, mas à noite alguém procurar Jesus, alguém que tinha uma realidade de vida diferente. Primeira coisa para a gente identificar, e a gente tem que refletir nisso, parece que vai passar direto, mas não, a gente tem que fazer uma pausa para a gente pensar, se a gente quer pensar em relacionamento com Deus, e a partir desse nosso relacionamento com Deus, discipular pessoas para serem parecidas com Jesus. A gente precisa entender, de uma vez por todas, que pessoas pensam diferentes uma das outras, e têm estilos de vida diferentes das nossas. Nós vamos discipular pessoas, nós vamos cuidar de pessoas espiritualmente falando, pessoas que são diferentes da gente. Se a gente não colocar essa realidade no nosso discipulado, no nosso relacionamento para com o outro, a gente não vai ser efetivo, por mais que Deus nos use incondicionalmente. Mas um pressuposto para a gente ter uma mente transformadora, não tem jeito. Não tem jeito. As pessoas pensam diferente da gente. Por mais que a gente queira colocar pessoas no mesmo formato da gente, no mesmo estilo de vida que a gente, nos mesmos ambientes, na mesma forma de falar, nós precisamos ser como Jesus. Jesus poderia ter fechado a porta para Nicodemos. Está tarde, caminhei. Jesus não ficava parado, Jesus trabalhava. Então, chegava à noite, Jesus estava o quê? Cansado. Tinha que descansar, no outro dia tinha uma demanda terrível, incrível. Mesmo assim, na mente de Jesus, ele precisava levar aquele homem instruído, judeu, religioso, influente, rico, pensador, para perto dele, e ele teve que dar atenção para aquele homem. Precisamos ser como Jesus. Precisamos entender a cultura, o pensamento das pessoas que nós desejamos nos conectar. Se você, não sei se você tem essa prática, mas se você ouvir qualquer palestra sobre pessoas que querem acessar alguns níveis na sociedade diferente, uma das primeiras dicas que elas vão dar, entra no ciclo de vida dessas pessoas. Alguns chamam de network, de ter relacionamentos com pessoas que vocês querem acessar o nível delas. Vamos transformar isso para o evangelho? Vamos pensar de forma cristã? Se você quer evangelizar alguém, você precisa entender qual é a rotina dessa pessoa. O que ela pensa sobre Jesus? Seria, de repente, uma boa pergunta para iniciar um relacionamento discipulador. Chegar para a pessoa: João, tudo bem? Tal, começou a amizade. O que você acha da igreja? Eu tenho uma percepção sobre a igreja. Será que a percepção do João que eu estou tentando evangelizar, meu vizinho, meu amigo da escola, meu amigo da academia, meu amigo lá, minha amiga da manicure lá do cabelo, qual é a percepção que ela tem sobre a igreja? Uma segunda pergunta: qual é a percepção dela sobre Jesus? Qual era a nossa percepção de Jesus antes da gente se converter? Quem se converteu já numa determinada idade, de repente antes tinha uma outra percepção sobre Jesus e sobre a igreja. Hoje você tem uma outra mentalidade. Então a nossa mente ela é transformada por Cristo. Quem transforma a nossa mente é o Senhor, de acordo com a sua palavra. Mas as pessoas que ainda não têm Cristo, não creem na sua palavra, elas têm a mentalidade delas, sobre a igreja, sobre Jesus, sobre a vida, sobre dízimo. Você para conversar com um não crente, chama para vir para a igreja, ela vai começar com alguns pressupostos. Para a igreja para quê? Não preciso de igreja. Ou ela vai abordar assim: eu não acredito em Deus. Ou ela vai falar assim:
Para aqui, para a igreja, para quê? Para dar dinheiro para o pastor? São essas coisas que a gente ouve o tempo inteiro, que você já ouviu com certeza 1 milhão de vezes. Eu não preciso de líder espiritual, eu não preciso de igreja para ser crente. Eu conheço um monte de crente que fala isso, inclusive. Precisa não ser crente para pensar dessa forma, não. Precisamos entender a cultura das pessoas. Jesus sabia qual era a cultura do religioso chamado Nicodemos, qual era a realidade de vida dele, e Jesus sabia exatamente como tratar o coração de Nicodemos. Sejamos como Jesus. Se a gente quer evangelizar pessoas, transformar a mente de pessoas através do evangelho no discipulado, entenda as pessoas. Entenda as pessoas, porque Jesus entende a gente. A gente com as nossas manias, com as nossas crises, com as nossas doideiras que a gente tem de vez em quando, Jesus entende a gente, dá uma palavra para a gente, acalma o nosso coração quando a gente está ansioso, coloca a gente no pé no chão quando a gente acha que vai voar. Jesus trata a gente, Ele conhece a gente. Entenda a cultura de quem você quer discipular. Entenda a cultura de quem você quer levar o evangelho. Jesus entendeu a realidade de Nicodemos. E Nicodemos procurou saber qual era a realidade de Jesus. Segundo, a gente não pode partir para o discipulado, a gente não pode partir para a persuasão do evangelho no coração de alguma pessoa sendo altivo, se achando o máximo, se achando porque a gente já tem um tempo de crente, já tem alguma experiência com Deus, a gente vai ganhar a pessoa pela nossa experiência com Deus, pelo nosso cardápio religioso, o que eu tenho para te oferecer, os milagres que eu já fiz, as conversões que eu já vi. Quer conquistar alguém para perto do evangelho? Quem vai converter, entenda isso, quem vai converter é o Espírito Santo de Deus. Mas nós somos como ímãs, que se a gente conseguir encaixar o polo certo, a gente atrai. Mas se a gente inverter o polo, a gente repele. Entendeu? Se a gente ajustar a nossa sintonia, a nossa frequência, se a gente entender o coração, se a gente entender a cultura, se a gente criar pontos de ligação, a gente traz para perto. Mas da mesma forma que se a gente não fizer esse trabalho, a gente afasta. E a gente afasta para bem longe. E as pessoas vão criando aversão ao evangelho. Então quer uma dica? Seja uma pessoa simples. Seja uma pessoa simples. Seja uma pessoa comum. Deixa eu contar uma experiência para vocês aqui. Uma das minhas maiores crises, eu não tenho crise nenhuma hoje com isso. Nenhuma mesmo, zero. Mas uma das minhas maiores crises, lá no início de quando eu ainda nem era seminarista, de um dia na possibilidade de eu ser pastor e ter que usar terno, era essa. Porque o terno destacava da congregação o pastor de qualquer outra pessoa. Vou usar o segundo exemplo agora. O primeiro era o terno, o segundo era a cadeirinha que tinha do Pai, do Filho e do Espírito Santo e do pastor. Isso deixava a gente afastado da congregação. As pessoas olhavam a gente com o terno e com a gravata, sentado no púlpito, olhando quem saía, quem levantava, quem falou, quem conversou. Eu tinha um pavor daqui. Eu falei, meu Deus, o pastor está me olhando. Eu nem conseguia cultuar direito, ficava assim, tem alguém me vigiando, sabe? Ficava aquele sentimento. Eu falei, será que quando eu for pastor, eu vou ter que usar o terno e vou ter que sentar lá em cima? De vez em quando eu uso o terno, os irmãos já viram. Mas eu amo de verdade sentar no meio da congregação. De vez em quando eu saio, vou ali, resolvo um negócio, volto, sei o quê. Eu gosto, é meu. Quem faz diferente faz errado? Não, mas é uma coisa minha. Falei, lá no início era uma crise minha. Eu ficava olhando assim, eu falei, meu, por que precisa ter 3 cadeiras ali? Por que precisa ter 2 cadeiras? Aí hoje eu estava num grupo de debate da convenção, e aí estava tendo um relato de uma igreja, estava falando, debatendo sobre o estatuto, e aí uma igreja no interior do Rio, Elisete, o pastor estava contando que quando ele era jovem, seminarista, o pastor da igreja dele, todo culto, Rodolfo, o prelúdio começava a tocar, era a hora que entrava pelo centro, todo mundo ficava igual noiva. Quando a noiva entra, o que o pessoal faz? A igreja, então o prelúdio começava, todo mundo, ia o piano, tal, o órgão, o pastor lá, igual o Odilson está lá, apontava lá o pastor,
e os 2 diáconos de serviço, os 2 diáconos de plantão. Aí entrava o pastor, quando o pastor chegava, o pessoal via, pum, todo mundo levantava, aí tinha o cortejo pastoral, entrava, sentava os 3, e tinha um espacinho do lado ali para o visitante ou para o preletor. Tinha todo um manejo, todo um processo. E ele estava contando como isso era engraçado na época. Hoje ele já não faz mais, ele também já é um senhor, um pastor senhor, um senhor já, um pastor já experimentado, já experiente, aberto. Mas ele na época dele, de jovem, acontecia. Não sei se aqui já teve, ou os irmãos já viram acontecer em algum outro lugar, mas era uma cultura da igreja. Então, esse destaque. Aí eu chego para evangelizar alguém que não é crente, já chego falando, eu sou pastor. O cara já vai falar assim, opa, calma aí. De início ali já cria uma diferença de potência espiritual ali. Ele é o pastor, caramba, e agora? Não posso falar nada. E por isso só alguns já se afastam, porque está no erro, não quer ser exortado, porque já tem aquela figura, a imagem do pastor, ou da crítica com relação a alguma questão lá de fora. O grande desafio nosso, enquanto cristãos, de evangelizadores que querem transformar a mente, às vezes nós precisamos da nossa mente transformada, entendendo quem somos em Cristo, que somos todos irmãos, mesmo que tenhamos cargos e funções diferentes, chamados por Deus, seremos cobrados por isso, e muito cobrados por isso, mas diante de Deus, nós somos irmãos. Se nós não entendermos isso, que somos pessoas simples, que o evangelho é simples, que nós precisamos ser pessoas, por mais que seja absurdo falar isso, nós somos pessoas normais, embora não pareça, somos pessoas normais, precisamos ser originais, servos de Deus, mulheres de Deus, homens de Deus sempre, um caráter ajustado, refinado pela palavra, vida de oração, controle, demanda das escrituras no nosso coração. Mas se a gente se aproximar do nosso discipulador, do nosso discipulando, das pessoas que estão chegando agora, ou de quem a gente quer ganhar para Jesus, cheio de armadura e mostrando as nossas patentes, a gente vai ter muita dificuldade de se aproximar dessas pessoas. Às vezes a gente vai para o evangelismo cheio de teologia. Não, porque segundo Langston, lá na criação, Deus, ensinar Deus no discipulado. Quem é Deus? Não, segundo Langston, Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta, governa todas as coisas. Mas segundo Strong, Deus é espírito que governa, que trata, que regenera. Não, segundo Gruden, aí você vai... Quem está chegando agora para Jesus não sabe nem o que é a Bíblia direito. A gente vai entrar cheio de teorias. Deus é o Criador. Segundo a palavra, Deus é o Criador. Inclusive Ele criou a sua vida para a glória do nome dEle. Então por isso, a gente precisa acertar esses passos. Em seu amor, Deus trata o nosso coração. Aí você vai passo a passo, na simplicidade do Evangelho. Jesus era simples. Se nós precisamos transformar a mente das pessoas com o Evangelho, com o discipulado cristão, de fato, sejamos simples. Você quer ganhar alguém para Jesus? Você quer? Sejamos simples. Sejamos pessoas normais. Vamos guardar o nosso título. Vamos guardar a nossa patente. Guardar, deixa ali. Jesus não pregou nenhuma teologia dos filósofos passados. Jesus citou texto bíblico, Jesus citou a experiência da vida. Para facilitar o entendimento, Jesus usava parábolas. É o agricultor, então Jesus falava ali sobre semeadura. Para o pescador, é para ganhar o pescador, então fala de rede, fala transformar pescadores de homens. Normalidade. Entrar na cultura, entender o contexto. Jesus era simples. Terceiro, irmãos, de noite, Nicodemos, de noite fere a gente, de noite mexe na nossa rotina. Jesus ser incomodado por Nicodemos à noite, João vai destacar isso. O que Jesus me mostra nessa perspectiva aqui? Jesus investiu tempo
na vida de pessoas que estavam realmente interessadas no Evangelho. Nicodemos tinha ali uma ideia. Nicodemos queria saber quem era Jesus, Nicodemos queria saber quem era Deus, Nicodemos queria saber sobre salvação. O que Jesus faz? Esse cabra parece que está interessado mesmo. Esse camarada vinha à noite aqui, um homem que influenciava pessoas, um homem que tinha dinheiro, um cara religioso, um cara que conhecia muitas coisas, vir até a mim à noite, ele quer muito mesmo. Jesus, já sendo criticado por várias autoridades religiosas, ele vir me procurar aqui à noite, ele quer mesmo, porque se ele me procurasse de dia, as pessoas poderiam ver ele conversando comigo e perguntando sobre essas coisas. Então, de repente, ele perderia até a função dele, o cargo dele. Isso é um pressuposto. De repente, durante o dia, ele tinha muitas tarefas para administrar, fazer e etc. Então, ele não tinha durante o dia muito tempo. Mas ainda assim, Nicodemos teve um tempo, separou, nem que seja a sua noite de descanso. Até porque, se a gente entende a cultura dos judeus, depois de 6 horas... muita coisa para, comércio para, muitas coisas param. É a hora do descanso, a noite realmente é respeitada. Chegou sexta-noite, então acabou tudo, começa o Shabá. Vai até o outro dia 6 horas da noite, então para tudo. Então um judeu religioso, rico, influente, à noite, esse camarada estava muito interessado em saber de Jesus sobre salvação. E Jesus investe tempo em pessoas que estão interessadas. Você está interessada em discipular pessoas, em cuidar de pessoas? Jesus vai mandar para você pessoas para você cuidar. Se você colocar no seu coração e fizer uma oração muito simples: Senhor, eu quero cuidar de gente. Senhor, me dê a oportunidade, me dê a sua palavra para pregar para os meus. Jesus vai dar. O Espírito Santo vai conduzir você, vai criar condições. Porque no Evangelho, tempo é amor. Jesus investia tempo, Jesus amava pessoas através do seu tempo. O que Jesus tinha? Tempo. E um tempo curto. Jesus sabia que o tempo é chegado. Ele falava isso o tempo inteiro. O tempo é chegado, o tempo está próximo, é chegado o tempo. E mesmo assim, sabendo que o tempo era chegado, o que ele fez? Investiu tempo na vida de pessoas interessadas. Se você é alguém interessado em aprender a palavra, Deus vai te dar condições de você entender o texto bíblico. Se você se colocar à disposição para discipular pessoas, e você fizer uma oração sincera ao Senhor: Senhor, me dê condições de cuidar de vidas, Deus vai te enviar pessoas. Agora, o Espírito Santo também testifica e mostra para a gente realmente quem são as pessoas interessadas no Evangelho. E Deus vai nos dar condições. Sabe o que eu percebo? Jesus está sempre disponível. De manhã, de tarde, de noite, na madrugada. Jesus está sempre lá. Jesus está sempre lá. Sempre disponível para bater um papo com a gente, para conversar com a gente. Meia-noite, 3 da manhã, em algum momento, seu meio-dia, na hora do seu almoço, Jesus está sempre lá, esperando você despertar para fazer uma oração, conversar, ler o texto bíblico. Jesus está lá disponível. Então, se a gente tem a mente de Cristo, se a gente quiser ter a mente de Cristo, se a gente quer investir essa mente que a gente tem em Cristo agora na vida de outras pessoas, nós também precisamos estar disponíveis. Eu confesso para os irmãos que às vezes eu entro em crise. Marcão. Porque os irmãos: pastor, eu preciso conversar. E aquela semana, às vezes, quando chega domingo depois do culto, segunda-feira, à noite, eu vou organizar, vou ver como é que está a minha semana. Eu olho a minha agenda do telefone, que eu mesmo faço a minha agenda, não tem secretário para fazer agenda não. Eu mesmo faço a minha agenda. Quando eu vejo lá, não dá. Alguns irmãos de repente já falam assim: ó, minha irmã, não sei se foi com você, provavelmente com você já. Essa semana não dá. Né, irmã Rosane? Essa semana, se encostar o tempo, a gente conversa. Ontem a gente pegou ali, né? 20 minutos que a gente tinha ali livre, irmã Rosane, e agora vamos aqui, batemos um papo rapidinho. Acertamos metade da conversa e vamos tentar encaixar mais um pouquinho. Vai dar certo, a gente vai encaixar. Mas durante essa semana, hoje à tarde aqui, mensagem hoje à noite, ontem, quem me viu cedo aqui, dia, né, Fafá? Cheguei aqui cedo, ontem, terça. Aqui, depois já saiu, já voltou. Uma loucura. Amanhã, mesma coisa. Sexta-feira, mesma coisa. Então, a minha crise às vezes é não dar conta de atender todo mundo naquela semana. Então não tem jeito, eu tenho que jogar para outra semana. Não dá. É uma crise pessoal. Só que nós precisamos estar disponíveis.
A disponibilidade para Deus é uma condição para Deus nos usar. Se eu nunca estou disponível para Deus, como é que Deus vai me usar se eu não estou disponível para Ele? Se eu nunca estou disponível, não estou falando de estar pronto, não estou falando de estar pronta, estou falando de estar disponível. Senhor, eu estou disponível. Senhor, me usa. Senhor, está aqui 1 hora da minha semana. 1 hora da minha semana para discipular alguém. Deus vai sondar o nosso coração e vai nos dar condições da gente abençoar, da gente estar disponível. Jesus era disponível, inclusive à noite, para atender Nicodemos. A gente precisa estar disponível. E fechando, para ter uma mente relacional, uma mente disponível, uma mente do Evangelho, a gente precisa, queridos, a gente não pode se satisfazer com uma vida puramente religiosa para cumprir tarefas. O discipulado, vou dar um exemplo da oração. Você não pode orar porque tem que orar. Você não tem que orar meio-dia porque você tem que orar meio-dia. Você não tem que orar de meio-dia a meio-dia e 2 porque você tem que orar meio-dia. A gente tem que orar porque é orar sem cessar. A gente tem que orar porque é bom orar. A gente tem que orar porque Jesus está disponível o tempo inteiro para mim. Eu não tenho que orar porque eu sou um religioso, eu tenho que orar. Eu não tenho que orar porque bateu uma sineta e naquele horário eu tenho que orar. Eu tenho que orar porque é a vida que eu tenho em Cristo, orar. Eu não tenho que ler a Bíblia porque hoje eu tenho que ler a Bíblia. Porque eu conheço um monte que já leu a Bíblia 5 vezes, mas leu porque estava fazendo um plano de leitura que não entende nada do que leu. Leu porque tinha que cumprir a leitura do dia. Se no outro dia ou no mesmo dia perguntar o que leu, não sabe o que leu. Ah, hoje eu tive que ler 4 capítulos. Você entendeu os 4 capítulos? Não. Então volta amanhã, volta nesses 4 capítulos. Tenta entender. Não pula não. Melhor é você entender um versículo e fazer e aquele versículo fizer um efeito enorme na sua vida, do que você ler um livro inteiro e você não entender nada do livro. Lê porque leu na correria, leu porque não está nem aí, leu. Nós não podemos nos satisfazer com uma vida religiosa. A religiosidade não nos aproxima de pessoas. Principalmente nos dias que nós estamos vivendo com tantas coisas muito rápidas, o mundo tudo muito rápido. As relações cada vez mais superficiais, cada vez menos as pessoas querem ter contatos e uma vida com pessoas religiosas. Agora, ter relacionamento com pessoas verdadeiramente que vivem um verdadeiro evangelho, um evangelho genuíno, um coração em Jesus, com uma mente de Cristo, é extremamente prazeroso, gera crescimento, é saudável. Jesus está disponível, a gente sabe, mas todo relacionamento com Jesus que produziu fruto foram relacionamentos reais e profundos. Eu acredito que a profundidade dos nossos relacionamentos fazem uma diferença muito grande para que a gente tenha relacionamentos duradouros. Normalmente relacionamentos superficiais por qualquer motivo acaba. Sejam amizade, sejam outros tipos de relacionamento, superficialidade. Vamos trazer a experiência lá da semeadura, né? Aquela semente que caiu ali sob a pedra, ela começou até a crescer, mas ela não aprofundou a raiz. Superficial, não produziu. O Evangelho de Jesus promove em nós um coração voluntarioso, um coração não superficial, um coração não religioso, mas prazeroso nas nossas relações. João 3,16.
João 3,16 não foi para a gente ser superficial. João 3,16 foi para a gente mergulhar, para a gente aprofundar, para a gente ler esse versículo uma semana inteira e voltar nele, e tentar entender cada palavrinha dele, e pegar cada verso ali, entender que Deus, porque Deus amou o mundo de tamanha forma, de tal maneira que deu o seu único filho, para que todos aqueles que nele crê não morressem, mas tivessem realmente vida eterna, vida abundante, vida em Jesus. Não é superficial isso é extremamente profundo. E Nicodemos, quando ouve isso, que necessário é nascer de novo, necessário era se entregar para Jesus, Nicodemos teve sim a oportunidade de ter uma vida transformada. Um homem que tinha uma realidade de vida diferente, que foi procurar Jesus à noite. Ele vai fechar um diálogo com Jesus, entendendo que a morte de Jesus não foi para condenar o mundo. Verso 17, João 3,17. Porque Deus enviou o seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A religiosidade de Nicodemos, as superficialidades das relações religiosas, dos relacionamentos religiosos, o viver por viver, uma religiosidade sem profundidade, sem investimento de tempo, fez com que Nicodemos procurasse uma relação de discipulado com Jesus, de contato com Jesus, de investimento com Jesus, correndo sérios riscos. Nicodemos foi um homem que correu riscos, mas no coração dele tinha a intencionalidade de estar com Jesus. Eu não sei se você, querido, para discipular alguém, para investir mais tempo na vida de alguém, para ter uma mudança de pensamento, para mudar a sua mentalidade, de repente para tratar uma religiosidade, para tratar uma superficialidade, de repente você fica com medo de correr riscos. O que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? Agora eu evangelizo, agora eu quero, agora eu estou mais frequente na igreja, agora eu estou trabalhando muito, o que vão achar de mim? Querido, o nosso Deus, Ele não só conhece a nossa mente, o nosso Deus é o Deus que sonda corações. A intenção do nosso coração de se aproximar dEle, a intenção do seu coração em buscar, da oração sincera, não a oração religiosa para passar, porque tem que cumprir, a leitura bíblica dedicada, que você está aprendendo de fato, o Espírito Santo está falando contigo. Por que você está buscando o Evangelho? Qual a alegria que você tem de estar com o Senhor, de estar na casa do Senhor? Isso tudo Deus nos conhece. Uma mente uma vez transformada, querido, por Jesus, ela aprende o que é a verdadeira relação com Deus. E a gente nunca mais se esquece da salvação em Cristo Jesus, porque ela é selada no nosso coração pelo Espírito Santo. O texto de Efésios vai nos ensinar isso. O Espírito Santo, ele sela a gente. Ele sela. Se você quer evangelizar pessoas, se você quer investir tempo com Deus, se você quer discipular vidas, procure entender a mente daqueles que você está se aproximando. O que ele pensa sobre Jesus? O que ele pensa sobre ele? O que ele pensa sobre você? O que ele pensa sobre a Bíblia? Qual é a cultura? Qual é a realidade? Qual é a prática do dia a dia? Onde ele anda? Com quem que ele fala? Qual a linguagem? Qual a vestimenta? O que ele acessa? Isso tudo vai facilitar muito, para que você, como um imã, atraia, não inverta, para que as pessoas se afastem. Se a sua intenção é ser um discípulo mais parecido com Jesus, mais parecida com Jesus, se a intenção do seu coração é ganhar os seus para Jesus, eu convido você a orar. Orar primeiro pela renovação da sua mente, e para que Deus te dê uma capacidade sobrenatural de procurar entender de maneira sábia quem são as pessoas que estão à nossa volta, o que elas pensam sobre o Evangelho. O relacionamento discipulador de Jesus com seus discípulos nos ensina isso. A experiência de Jesus com Nicodemos nos ensina isso. Jesus fazia isso o tempo inteiro. Se a gente quer transformar os nossos em discípulos de Jesus,